Olá, está no ar o Vox Cidade, eu sou Samira Said, nós estamos aqui nos estúdios da Vox TV e se você quer mais episódios do nosso podcast, você pode conferir aí pelas nossas redes sociais ou também pelo site que é o voxtv.com.br. Bom, nesta semana a gente recebeu aí alguns pedidos porque as pessoas querem saber um pouco mais sobre a vida de uma pessoa aqui da cidade de São Caetano. Sim, eu tirei uma foto com essa pessoa aí nas redes sociais e todo mundo falou: Samira, qual o projeto que vai acontecer? Tem um vereador aí no meio da sua foto. Calma, gente, calma. A gente cria amizades novas, projetos novos, e aí nada melhor do que trazer essa pessoa que eu admiro há muitos anos para falar um pouco sobre política, não é verdade? Porque a gente tem que ver os dois lados. O lado bom da política, o lado ruim da política, mas também saber sobre a pessoa que trabalha para a gente dentro da nossa cidade. E hoje eu tenho a honra de receber aqui nos nossos estúdios Tite Campanella. Tudo bem, Tite? Bem, Samira, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, uma honra estar aqui. E vamos bater um papo aí para tentar esclarecer para todo mundo aí o que acontece em São Caetano do Sul. Deu o que falar, porque quando a gente divulga um projeto novo, todo mundo quer fazer parte do projeto, saber como funciona ou o que vem por aí e por que aquela pessoa está lá no meio. Mas não é agora que a gente vai falar sobre isso, não. Tite, a gente sabe aí que sua carreira política já tem aí mais de 40 anos. Eu falei para ele, eu vou falar mais de 60 anos. Ele falou, imagina, eu tenho essa idade. Não é, porque a veia do Tite já é familiar, né? É verdade. A política está na minha família há muitos anos já. Quer dizer, muitos anos. Meu pai foi o primeiro, né? Meu pai era um menino nascido aqui em São Caetano do Sul. São Caetano era um bairro de Santo André. E ele foi crescendo, veio da cidade com uma série de problemas. A cidade arrecadava muitos impostos, e o bairro, né? O bairro de São Caetano arrecadava muitos impostos e Santo André não investia aqui no bairro o que deveria. Então você tinha graves problemas de saneamento básico, saúde, assistência social, uma série de coisas. E aí começou, desde a mais tenra idade, eles começaram com aquela ideia de separar São Caetano de Santo André. Já havia tido uma tentativa alguns anos antes, em 1948, meu pai então tinha 24 anos, é que aconteceu essa separação. E aconteceu o quê? Meu pai se elegeu vereador em Santo André, né, por São Caetano, ele se elegeu com os votos de São Caetano, se elegeu vereador em Santo André, e lá na Câmara eles conseguiram também, junto com as pessoas aqui na cidade, conseguiram fazer o plebiscito. Sim. E efetivar essa autonomia de São Caetano. Então, a partir de 1948, São Caetano se separa de Santo André e se torna uma cidade. E ele renuncia ao mandato dele de vereador em Santo André, porque ele tinha sido eleito para separar São Caetano de Santo André. E a partir daí, a carreira dele acabou acelerando. Ele se elegeu deputado estadual, prefeito, deputado federal, e depois novamente prefeito. O deputado federal foi o último mandato dele. Ele foi cassado pela ditadura militar em 68. Sim. Pelo AI-5 em 68. E faleceu em 74. Faleceu poucos anos depois, com 49 anos. Nossa, muito novo. Muito jovem. E aí, tanto eu quanto meu irmão, a gente quis dar também a nossa contribuição para a cidade. Meu irmão foi vereador por 2 mandatos, eu fui vereador, estou agora no meu 3º mandato. E a gente tem dado aí, acho que todo mundo tem que dar a sua colaboração para a cidade. A gente costuma criticar muito o político, né? O político, ele não só o vereador, o deputado, o governador, sim, geral, todo né? mundo. Mas a gente não pode se omitir de participar da vida política da cidade, principalmente da cidade da gente, que é aqui onde as coisas acontecem, né? O hospital que você precisa é na tua cidade, a escola que você precisa é na sua cidade. E a gente conseguiu fazer em São Caetano do Sul grandes coisas, né? Acho que não tem como negar que São Caetano é a melhor cidade do Brasil para se viver. Onde oferece a melhor escola pública, onde oferece a melhor saúde pública, onde tem um sistema de segurança social muito grande. Sim. E isso a gente conseguiu. Eu estou me alongando muito, que tem tanta coisa para falar de São Caetano, eu sou tão apaixonado por São Caetano. Mal ele sabe quantas perguntas eu tive aqui na minha mente. Porque eu falo assim, olha, São Caetano, ela é o que é, porque São Caetano é uma cidade muito pequena.
E além de você ter uma receita boa, você tem um contato permanente com as autoridades. Você vai na padaria, você encontra um vereador, você vai no mercado, você encontra com o prefeito, você vai no restaurante, você encontra um secretário. Isso é uma coisa natural aqui. Em algumas cidades, por exemplo, cidades muito grandes, cidade de São Paulo, por exemplo, você vai viver a tua vida inteira na cidade de São Paulo, você não vai encontrar com o prefeito de São Paulo, que não tem aquele hábito de ir numa padaria, né? Então, e aqui não. E aqui quando você vai, a pessoa te cobra. Então você acaba tendo uma resposta melhor do serviço público, porque a gente poderia ter cidades, por exemplo, que têm arrecadação tão boa quanto São Caetano e não consegue entregar nem metade dos serviços públicos que a gente entrega aqui. E basicamente é isso. Eu acho que as pessoas elas têm que... Eu já estou com 60 anos, já estou no 3º mandato de vereador. Acho que a gente tem que desenvolver dentro dos mais jovens essa vontade, eu digo mais jovens não de idade, os mais jovens de política, de participar da vida pública da cidade também, de pedir voto, defender pautas, representar os seus amigos, seus vizinhos. Acho que é importante fazer isso. Viu só, gente? Eu falei que essa veia política, ele pulou logo o assunto, mas eu volto, não tem problema não. Eu falei que essa veia política vem de lá de trás. Já pensou fazer parte da separação de São Caetano de Santo André? Eu tenho certeza que tem muita gente que não sabe dessa história. Ah, muita gente não sabe. Mas a gente tem muitos moradores novos também, né? E infelizmente isso não é ensinado na escola. A gente tem um problema na educação pública, quando você não conhece de onde você veio, você não sabe para onde você está indo. Você anda a esmo. Então eu costumo contar muito essa história, eu insisto muito nisso, para as pessoas darem valor ao que a gente conquistou. Porque às vezes a pessoa nasce hoje e acha, pô, isso daqui, esse hospital infantil que a gente tem aqui, pô, isso é uma obrigação, a prefeitura tem que dar mesmo. E não dá valor, e não conserva, e não briga para manter isso daí. E tudo isso que a gente construiu na cidade, a gente pode, como na vida da gente, a gente pode perder isso tudo muito rápido. Sim. Então é muito importante que a gente tenha noção daquilo que a gente é, da onde a gente veio, para poder preparar o caminho e saber para onde a gente está caminhando. A cidade está crescendo, muitas pessoas estão vindo morar aqui. Hoje é fácil você falar, pô, saúde pública de qualidade, escolas maravilhosas. Eu quando fui vereador a primeira vez, a primeira campanha que eu fiz foi em 96. São Caetano tinha um pronto-socorro pequenininho, na Rua Vital Brasil, você deve se lembrar, apesar de você ser muito jovem, e tinha um hospital infantil ali onde ele é hoje, até que o prédio é grande, mas ele tinha 10 leitos de enfermaria. Eu lembro que teve um caso, o Auríquio na época era diretor clínico do hospital infantil. Nós tivemos um caso de uma criança que precisou de uma UTI, a gente não tinha UTI. E tinha acabado de nascer e não tinha UTI. E a gente, então, transferiu essa criança para o hospital particular fora de São Caetano. E eu fui conversar com ele, pô, Rico, a gente, né, nós temos que começar a pensar nessas... Então, você vê, uma cidade como São Caetano, que já era uma cidade com muito boa qualidade de vida, tinha uma saúde pública precária, e a gente olha agora para trás, estava até falando com ele há pouco, a gente vê depois, de 96 para cá, 27 anos. Hoje nós temos 5 hospitais. Sim. Hoje nós não temos mais um pronto-socorro, nós temos um hospital de emergência. Hoje nós temos não uma UTI, nós temos 4 UTIs. Nós temos 2 UTIs de adulto, uma UTI pediátrica e uma UTI neonatal. Se o teu bebê nascer aqui, com algum problema, ele tem uma UTI de qualidade, assim, inigualável para poder... Quem conhece o nosso centro cirúrgico lá, principalmente no Hospital Maria Braida, ali no complexo hospitalar, ali na Rua São Paulo, com Vital Brasil, é melhor do que o hospital particular. Aliás, a saúde de São Caetano, em muitos aspectos, é melhor do que uma saúde particular. Você hoje consegue, obviamente tem espera, né? Você não chega hoje e marca um especialista na mesma hora. Mas em muitos casos, você é atendido mais rapidamente do que num plano de saúde de um hospital particular. Então é importante que a gente saiba disso para a gente dar valor o quanto custou. Hoje, para você sair de 27 anos, para você ter um pronto-socorro para 5 hospitais, é uma epopeia. Uma grande evolução. É uma grande evolução. Tem os seus problemas? Tem. A demanda é alta também. Tem. Claro que tem. A gente vê aí que o crescimento populacional da cidade, se você pegar 15 anos atrás, nem vou falar dos 27 anos, ela evoluiu demais.
prédios, novos moradores, a gente vê que as pessoas, ela é dormitório ainda, né, considerada, né, moram aqui, mas trabalham em outros municípios, e a gente vê que existe ainda algumas coisas que precisam ser mudadas. Claro que vai ter um monte de gente aí no chat falando, mas eu tive esse problema e outro, mas, gente, eu acompanho, eu vejo saúde da família indo de porta em porta, levando os remédios, é algo que realmente funciona na cidade. Nós entendemos, existem faltas de remédio? Claro que existe, mas é igual o Tite está falando. Quando você encontra um representante da cidade, seja ele vereador, seja ele secretário, seja ele o prefeito, as pessoas não têm medo de ir lá falar para você não, né, Tite? Ô, Tite, eu fui lá, não fui atendida, tá demorando, sei lá, 6 meses o meu exame. Não chega em você e não fala? Tem sim. Nos seus assessores? Acontece, claro. A gente tá aberto para crítica também, isso é óbvio. A gente tá exatamente para resolver essas questões, né? A gente não quer... Porque acontecia uma coisa antigamente, Samira, uma coisa muito complicada. Lá atrás, bem lá atrás... Alguns políticos, a classe política usava esses serviços públicos como moeda de troca para obter voto. Sim. Era muito comum você ter a troca o uso do político, do candidato, com a guia para fazer a cirurgia, com o remédio que a prefeitura dava, com a vaga da escola da criança. Nossa, isso é verdade. Com a bolsa de estudos. Quem não lembra do Alcina, para entrar a gente só tinha 2 escolas municipais, o Alcina e o Ângelo Rafael Pellegrino. E, obviamente, as escolas municipais, por serem de diretores e professores do município, elas eram melhores, todo mundo preferia do que as escolas estaduais. É verdade. A educação estadual, ela teve um declínio muito grande, estou falando aí da década de 80, 90. Então, todo mundo queria estudar no Alcina e no Ângelo Rafael Pellegrino. E não tinha, obviamente, vaga para todo mundo. Hoje a gente tem 22 mil alunos na rede pública municipal. Então não cabia tudo isso aí dentro do Alcina ou dentro do Pellegrino. Então tinha na época político que se utilizava disso como moeda de troca. Olha, arruma uma vaga para o teu filho, mas eu preciso do voto e tal. Então a gente conseguiu também, não só na saúde como também na educação, a gente conseguiu resolver essa questão. Porque acho que é uma das coisas mais baixas que o político pode fazer é usar um recurso que é público, que é de todos, para obter algum favor pessoal. Então, hoje a gente não tem mais essa questão. Todo mundo tem escola pública de qualidade, tem vaga para todo mundo, dentro daquilo que a gente é obrigado a fazer. A pessoa tem transporte escolar, eventualmente, quando ela mora muito longe. Por exemplo, eu tenho uma escola de ensino integral para um morador do bairro da Fundação. Aí tem o bolsa, o transporte, aí tem o auxílio transporte escolar que leva essa criança para a escola. A gente dá o material escolar, a gente dá o uniforme escolar, a gente dá o vale material, uniforme escolar. Sim. E do material também para a pessoa ir na papelaria e na confecção da cidade e comprar, e até para você ativar o comércio da cidade. Hoje a gente fornece alimentação, o almoço na escola, a gente fornece. A criança estuda de manhã, ela termina a aula, ela almoça e vai embora para casa. Ou ela estuda à tarde, ela chega na escola, ela almoça e vai para a sala de aula. Então, hoje a gente não usa mais a educação como moeda de troca de educação. É só uma conquista, é uma política da cidade, que a cidade quer preservar para a gente formar melhores profissionais para que disputem o mercado de trabalho em melhores condições do que as crianças de outras cidades. Sim, eu tenho certeza que tem muita gente conversando aqui com a gente no chat e falando, é verdade. Foram na minha casa, assistente social, ela quis entrar na minha casa, ver o quarto do meu filho, ver se ele dorme lá, sim, ou a nossa casa. Para ver se é morador. Né? Se você pegar o Vale Transporte, que é o auxílio transporte escolar, você precisa preencher tudo certinho, não é assim não vai chegar, eu vou morar lá em São Caetano, ou eu não vou pegar o endereço de um amigo, porque existia. Hoje o negócio é severo mesmo, mas não é porque é muito difícil. Gente, se não houver regra, a bagunça tá feita. Não, porque você, como as outras cidades não fazem a lição de casa e não dão uma assistência... A lição de casa é a regra? É o que eles deveriam fazer, né? Porque recursos para isso tem. Tem. Aí você acaba tendo alguns moradores de outras cidades que querem usar o nosso sistema de educação ou o nosso sistema de saúde. E aí, eventualmente, você não pode deixar por 2 motivos. Primeiro que é um custo a mais, eu estou tirando a vaga de um morador de São Caetano para atender um morador de outra cidade. E o morador que está tentando vir para o nosso sistema não está cobrando o prefeito da cidade dele, que é isso que ele tem que fazer também. Ô, prefeito,
Está faltando vaga na escola aqui, eu estou tendo que buscar minha vaga em São Caetano. Então, tem esses dois movimentos aí que a gente tem que olhar. E aí o pessoal da assistência social realmente vai na casa da pessoa, verifica se é moradora. Porque também aconteceu o seguinte aqui, né, Samira? Antigamente a pessoa vinha para São Caetano, Sim. lá nos primórdios, ela conseguia um emprego muito facilmente numa montadora ou numa indústria de autopeças e conseguia comprar um terreninho muito facilmente também no bairro Barcelona, na Santa Maria, na Vila Paula, construiu uma casinha e tinha lá seus 3 filhos, 4 filhos e tal. Quando essas crianças cresceram, já não tinha mais o emprego nem na montadora e nem tinha mais os terreninhos baratos nesses bairros que eu citei. Então, eventualmente, eles tiveram que ir embora de São Caetano, né? Um foi para Santo André, outro foi para São Paulo, outro foi mais para o interior. Então, esse crescimento da cidade também acabou causando essa falta de condições de você poder atender esse pessoal fora da cidade. De espaço para o trabalho mesmo, né, das pessoas. E muda muito, né? A cidade é um organismo vivo, ela muda muito rapidamente. Ô Tite, eu acho que existe um plano assim para um polo comercial em São Caetano, porque nós temos algumas áreas que são assim, a gente passa e pensa, ai, por que não fazem não vou nem falar dos lugares, mas por que não fazem um polo comercial aqui? Nossa, daria aqui uma área comercial enorme, muito boa, muito maravilhosa. Você, nos seus sonhos, nas suas idealizações, porque tantos anos, eu acho que de experiência política, passa na sua cabeça, porque nós temos uma cidade estruturada. Os polos comerciais, as empresas, elas se interessam por São Caetano. Tem um espacinho aí? Tem muito espaço. Acho que o primeiro sonho de todo mundo que gosta de São Caetano é preservar as conquistas que a gente conseguiu. Sim. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vou aqui fazer uma digressão. Hoje, um grande desafio que a gente tem na cidade é arrumar espaço para qualquer coisa que você queira fazer. A prefeitura não consegue 500 metros quadrados para construir uma escolinha. É muito difícil, a gente não tem espaço, diferentemente de outras cidades, Santo André, São Bernardo, Mauá, ou mesmo para o interior. Você vai para o interior, tem muita área livre que você pode alocar esses polos. Então aqui a gente não tem espaço, não dá é nem muito para difícil. desapropriar nada, Não. né? E o mercado ele é muito ligeiro, né? Ele é muito arisco. Ele vai investir naquilo que dá o melhor retorno possível para ele. Hoje, Sim. se você soltar, pega por exemplo, qualquer terreno aqui que você pega aqui na cidade, você soltar um conjunto, um apartamento, um prédio, um edifício de apartamentos, vende assim, o último que foi ali, foi na frente do shopping, vendeu, o pessoal estava lá 6 horas da manhã para comprar apartamento e vendeu até a hora do almoço, tinha vendido praticamente tudo. Meu Deus, verdade. Então, agora, existe espaço para outros empreendimentos? Tem, você vê, a gente conseguiu, junto com numa parceria muito grande com a iniciativa privada, fazer o shopping. Eu me recordo, alguns anos atrás, não muito, há uns 10, 15 anos atrás, você não tinha onde jantar em São Caetano, não tinha restaurante aberto à noite em São Caetano. Então, você jantava em casa ou você ia embora para São Paulo. Hoje não, já tem uma enorme oferta de... Tem restaurantes maravilhosos. Tem, muitas ofertas de restaurante à noite para você comer aqui em São Caetano, nem precisa mais ir para São Paulo. Mas você vê, em 15 anos aconteceu essa mudança, até então você não tinha. Então você tem que fazer o quê? Você tem que, em parceria com a iniciativa privada, criar as condições ou facilitar as condições para que esse polo comercial, por exemplo, que você cita, ou mesmo polo industrial, ou as empresas 4.0, as empresas que estão vindo aí de dados e tudo mais, que elas tenham condições e interesse de investir em São Caetano. Não adianta na canetada. Eu lembro que houve uma época que a gente tinha aquela guerra do ISS, né? Todo mundo reduzindo o ISS para atrair empresa. Então você vê, há 15, 20 anos atrás, você trazia uma empresa, nós chegamos a trazer algumas empresas muito interessantes aqui para São Caetano, só que você não tinha infraestrutura necessária para atender essa empresa. Viu uma empresa com 500 funcionários, eles não tinham de almoçar. Você não tinha oferta suficiente de restaurantes ali naquela região que eles estavam para atender os funcionários da empresa. Então, tem que ser uma coisa muito bem pensada, muito bem planejada. Eu acho que você pode ajudar muito essas empresas a fazer esses investimentos quando você cria um ambiente propício para elas virem para cá. E, obviamente, um dos principais é você desonerar esse investimento, tirar os encargos para que essas empresas elas tenham mais interesse. O Brasil tem uma carga tributária gigantesca. Certo. Tem uma burocracia
que, olha, quem abre uma empresa hoje, eu dou os parabéns, porque você tem duas tarefas hercúleas. Abrir uma empresa, e contemplar a burocracia com tudo aquilo que ele exige, e se eventualmente não der certo, fechar essa empresa, Nossa. que é uma outra odisseia. É mais do que abrir. É pior do que abrir. É. Então você tem que trabalhar em termos de redução de impostos. Não adianta, não, porque não tem. Você não tem área para oferecer para o empresário, você não tem terreno para ele instalar a empresa dele e tal. Você tem que trabalhar pela redução de impostos. Você tem que trabalhar pela desburocratização da máquina. Tem que ser cada vez mais simples, cada vez mais fácil, cada vez mais racional você abrir uma empresa e também fechar essa empresa aqui. É que não depende única e exclusivamente de São Caetano. Você, quando abre uma empresa, você depende do cadastro do Ministério da Fazenda também, que é uma outra, uma série de outros problemas. Mas enquanto cidade, a gente tem que dar as melhores condições possíveis para esse pessoal investir aqui em São Caetano do Sul. Além disso, que está na nossa alçada, uma cidade segura, uma cidade limpa e uma cidade confortável. Hoje é 100% monitorada? Olha, nós temos aí mais de 200 câmeras de monitoramento, a gente tem instalado cada vez mais. Ontem mesmo, numa esquina perto de casa ali, eu vi eles instalando mais uma câmera de monitoramento. Nós temos o Detecta, né, em todas as saídas da cidade, que é um sistema... É até legal um dia você fazer um programa no Centro de Gerenciamento de Emergências que nós temos ali perto do Chico Mendes. Nós temos o Detecta e todas as saídas são monitoradas. Tem um sistema de câmeras ligadas ao banco de dados do Governo do Estado de São Paulo. Todos os carros que entram e saem da cidade, as placas são lidas. E imediatamente é acionado a Guarda Civil Municipal quando alguma dessas placas ela tem algum problema, alguma busca e apreensão, veículo roubado, alguma coisa. A gente monitora tudo isso no CGE, Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Caetano do Sul. Então lá nós temos, dentro do CGE, acompanhando as câmeras, nós temos agentes de trânsito, policiais militares, guardas civis municipais, pessoal da saúde também, porque aí num acidente, em algum acontecimento, todos eles acionam todos os elementos das suas áreas para que esse eventual problema seja atendido. É muito legal, valeria muito a pena você conhecer lá. Você sabe que eu não sei se o Ed vai se recordar, porque foi ele que foi comigo. A gente fez uma primeira reportagem quando foi feito com o Tortorello o primeiro centro de gerenciamento de câmeras e monitoramento de São Caetano do Sul. No 56, né? Você lembra? Isso! No 56. Você lembra, Ed? Nossa, aí ele todo orgulhoso. Lá na Goiás. Isso, na Goiás. Todo orgulhoso de mostrar aquilo. Então eu me lembro que eu estava até fazendo a passagem dessa reportagem, eu fiquei sem voz, porque eu fiquei emocionada. Acho que ainda era televisão de tubo, né? Agora não, agora é mais fácil, agora tem mais tecnologia. E ver essa evolução que tem junto com o governo do estado e que você tem essa conectividade. Isso traz, eu sei que não dá para ser 100% seguro, porque a gente está aí exposto, né? Na rua. O problema de você não ter 100% de segurança não é culpa nem do governo municipal e nem do governo do estado. É verdade. Eles fazem todos... Primeiro que é uma pauta... Hoje em São Caetano, até por essas questões que a gente tem teoricamente resolvidas de saúde e de educação, se você fizer uma pesquisa, a principal preocupação do morador de São Caetano é a segurança. Porque ele vai sair daqui, ele vai passar pela favela de Heliópolis, ele vai passar pela Ponte Preta, ele vai passar por algum lugar que vai deixar ele exposto e vulnerável. A questão não é o problema da cidade ou do estado. Nós temos um problema grave de segurança pública, que é o nosso sistema jurídico. Hoje, no Brasil, infelizmente, vale a pena ser bandido, porque você não é punido. A diferença é exatamente essa. Como o Datena fala, né? É humilhante você... soltar uma reportagem que determinada pessoa foi presa, a polícia fez o trabalho dela, chegou lá na hora de fazer o seu julgamento, ou da sua sentença, ou também das brechas da lei, foi solto, vai responder em liberdade, não tem flagrante, é uma coisa que é absurda. Você... tem toda a razão em falar isso, porque eu acho que é o sentido, se não mudar essa jurisprudência, se a gente não mudar as nossas leis, vai ser arcaico. A gente vai dar murro em ponto de faca. Não tem jeito, você não tem segurança absolutamente nenhuma. Você pode colocar
mais GCM na rua. Nós vamos, inclusive, abrir um concurso agora, o prefeito Aurico vai abrir um concurso agora para a Guarda Civil Municipal. Você vai pôr mais, você vai dar melhores viaturas, as nossas viaturas elas têm câmeras, elas monitoram todo o movimento delas, que se comunicam com o CGE. Sim. Você prepara melhor os guardas, você compra mais armamento, melhores armamentos, você treina. A Polícia Militar do Estado de São Paulo é a melhor Polícia Militar do Brasil de longe. Ela é treinada, ela é capacitada, são bons homens, são boas mulheres, são profissionais. Não adianta, você prende e... Outro dia um amigo meu, policial militar, ele estava na Operação Verão, acho que na Praia Grande. Ele prendeu um assaltante e levou ele para a delegacia. Quando ele voltou para a praia, o assaltante já estava na praia de novo. Quando ele voltou para patrulhar a praia, o assaltante já tinha sido liberado pelo delegado, já estava na praia novamente. Ou seja, nós invertemos completamente, porque dá trabalho. Você prender hoje dá trabalho. A burocracia, ela é tão grande para você manter alguém preso. Você tem audiência de custódia, você tem um monte de ONG que vai lá e fica se preocupando mais com o bandido do que com a vítima. E você tem todo um aparato que acaba favorecendo. E às vezes o próprio policial fala, pô, dá um trabalho para prender esse aqui, que esse caso aqui eu vou relevar. Ele acaba relevando, soltando para não ter essa... Olha, eu não sei nem o que eu falo. Se eu vou estrangular o pescoço do delegado, se vou estrangular o pescoço do juiz. Um traficante famoso outro dia que a gente viu e foi devolvido para ele. Helicóptero. Foi devolvido carro importado. Teve um outro aí que foi... Teve outro dia uma apreensão de drogas... Ajuda aí, né? Teve uma apreensão de drogas enorme que o STF também não considerou o flagrante... Sei lá, por um motivo... Uso próprio. Não, por um motivo fútil. Só então, você pode. Sabe, infelizmente a justiça consumo, brasileira, ela acaba mostrando pra gente todo dia que quem tem dinheiro e tem recurso tem acesso a uma justiça melhor do que quem não tem dinheiro e quem não tem recurso. Mas você sabe que eu acho que São Caetano, ele é mais firme. Ele pega pesado. Na questão de segurança? Eu acredito. Você viu o caso daquele rapazinho que foi sequestrado? A câmera de monitoramento pegou, foi acionada a polícia e conseguiram fazer a interceptação do carro. Ele estava voltando da escola, com a mochila, inclusive. E a polícia pegou? Sim, pegou? Teve outro caso na Kennedy também, que um rapaz assaltou um carro. Um bandido, vou falar bandido, acho que nem pode falar bandido. Tem que respeitar o bandido. O bandido assaltou um carro com uma criança no banco, 2 crianças no banco. E nós conseguimos resgatar esse carro através do acompanhamento das câmeras do CGE. Enquanto a gente ia monitorando essas câmeras, comunicando à Polícia Militar onde é que estava o carro para eles serem localizados. Então, mas olha, o sistema de segurança brasileiro, vocês vão lembrar do caso do menino João Hélio, lá no Rio de Janeiro, que foi arrastado por carro. Pelo carro, sabe? Jesus foi uma coisa... amado. E sabe o que acontece? Não aconteceu nada, não mudou absolutamente nada. Hoje o Rio de Janeiro, o caso do João Hélio deve ter acontecido há uns 15 anos atrás. O Rio de Janeiro hoje está pior do que estava antes. Sem a menor perspectiva de poder voltar um dia a ser uma cidade segura. Tem perdido cada dia mais turistas. Então... E o Brasil vai tudo caminhando para o mesmo sentido, porque você acaba tendo uma impunidade muito grande. Qualquer outro lugar do mundo, a população, o povo americano, o povo francês, o povo russo, eles não são nem um pouco melhores do que o povo brasileiro. Mas lá, eles são punidos quando eles não cumprem as regras. Eles têm liberdade para fazer o que quiser, mas você infringir uma regra, você recebe punição. E aqui... Você viu o caso do Robinho? Olha eu falando, meu Deus, mas é verdade. Se tivesse lá, ele já estaria preso, né? Bom, eu queria que você falasse dessa sua vida pessoal a respeito de sonhos, porque eu tenho certeza que você tem grandes sonhos, fez muitas coisas aqui por São Caetano, inclusive você pode numerá-las, mas ao final de numerar aí as suas conquistas e realizações aqui na cidade, por que eu falo que é legal a gente conhecer a pessoa? Porque muitas vezes a gente olha pro político ou para o político, não entende por que não foi realizada determinada ação, porque ele falou durante o mandato e não realizou, porque ele disse que era um sonho e não conseguiu concretizar. Então, eu acredito que existem, igual você falou, empecilhos também, burocracia, porque precisa fazer um pedido aqui no município e ele vai para fora. Bom, enfim, o Tite é melhor do que eu para explicar
a respeito de ações e de projetos que possam ser realizados aqui em São Caetano. Gostaria que você falasse. Uma coisa é você querer fazer, outra coisa é você conseguir fazer aquilo que é possível ser feito, né? Acho que... Se bem que não dá para reclamar não, viu, Samir? Acho que a gente conseguiu fazer bastante coisa. Eu não digo que eu fiz, porque eu nunca tive um cargo executivo, né? Eu fiquei como prefeito durante o ano de 21, porque o Eurico teve um problema no registro da candidatura dele, que depois ele acabou consertando e voltou para a cadeira. Então, nesse ano de 21, eu consegui fazer algumas coisas, se bem que era um ano de pandemia, que a gente estava enfrentando uma segunda onda de Covid, a gente estava indo atrás de buscar vacina. Sim. Não era uma época normal que você podia, por exemplo, vou pensar nisso aqui para educação. Mas os comerciantes falam muito bem sobre esse seu mandato nesse meio da pandemia. A gente anda na cidade e todos falam isso. A gente andou muito, a gente conversou, porque era a categoria que estava sendo mais penalizada. Sim, né? Claro. Uma coisa é você falar da pandemia, olha, fica em casa quando o teu está garantido, no final do mês vai cair na conta. Outra coisa é você falar, fica em casa para aquela manicure, que às vezes é arrimo de família, ou aquela cabeleireira que precisa fazer o cabelo para poder pôr dinheiro em casa. Sim, claro. Então eles estavam totalmente impossibilitados de trabalhar, o dono do restaurante, o dono da loja. Então, eu conversei muito na época, fui muito para a rua conversar com eles e a gente acabou, de uma maneira ou de outra, tendo uma flexibilização no comércio de São Caetano e a gente conseguiu passar por essa questão aí de uma maneira até legal, apesar da tristeza que foi a pandemia, da dificuldade que a gente tinha, mas foi legal. Então, mas eu quando olho assim nas conquistas, eu vejo as conquistas para a coletividade. Muita coisa que, por exemplo, pensava e queria fazer em 1996, quando fui candidato, hoje não tem mais a menor aplicação. E a gente tem que ter também essa consciência. Quando você entra na política e você quer ser o cara, eu quero fazer, porque eu quero realizar, isso é uma mentalidade assim, vamos dizer, um pouco antiga, né? Que a gente é naquele líder, a gente precisa de um líder aqui para fazer, que ele vai nos conduzir, ele vai nos levar. Você construir uma cidade e trazer benefícios para ela é uma obra coletiva, é uma obra que é tocada por muitas mãos. Não adianta você pôr assim, garganta abaixo de uma cidade toda um projeto teu de vida pessoal. Não é assim que funciona. Eu acho que a história já ensinou para a gente que a gente tem que construir junto com outras pessoas, com os outros atores da cidade, que você tem a sociedade civil organizada, você tem os estudantes, você tem os comerciantes, você tem os religiosos, você tem que trabalhar com as donas de casa, você tem que trabalhar, cada vez tem menos dona de casa também, né? Está acabando as donas de casa. Não, é multiuso, dona de casa, trabalha, a mulherada vai, Tite, não fala isso. Há 27 anos atrás, você fala da participação da mulher na política, era uma coisa... tá bom. Sim, a gente sempre teve uma vereadora ou outra na Câmara, por exemplo, dos vereadores de São Caetano. Mas era uma participação muito tímida. Agora elas começam a se sentir mais à vontade e a gente precisa que as mulheres venham para a vida pública. A gente precisa que elas participem da vida pública, que elas tragam a experiência delas, que elas tragam todo o conhecimento. Hoje você tem mulheres muito bem formadas, intelectualmente bem formadas, academicamente bem formadas, elas têm que vir dar contribuição para a cidade também. Tem muita gente nova vindo morar em São Caetano do Sul que pode contribuir com esse processo. Mas voltando lá, quando a gente faz uma avaliação daquilo que a gente conquistou, eu sempre penso dessa questão, da forma coletiva. E tem muita coisa importante que a gente mudou em São Caetano do Sul. Por exemplo, estava dizendo para você dessas 2 escolas municipais que a gente tinha. Hoje, praticamente, todas as escolas da cidade elas são municipais. A gente municipalizou as escolas. Isso é uma coisa que eu sempre defendi. Trabalhei muito nisso daí. A gente tinha 2 escolas municipais, as outras todas estaduais, e você tinha uma discrepância muito grande no nível de ensino que você dava, né? Então, havia essa briga para tentar colocar o filho na escola municipal. Então, quando a gente pegou o exemplo do Alsina e a gente transferiu o mesmo sistema pedagógico para o Bartolomeu, para o 28 de Julho, para o Dom Benedito, para o Capra. Você conseguiu democratizar o acesso à educação para todas as crianças da cidade. E você fez parte aí desse projeto. Eu fui um dos primeiros a defender essa ideia aqui em São Caetano e a gente conseguiu implantar. O Eurico implantou isso em 2007 a gente começou com o sistema de municipalização do ensino. Mas eu comecei a brigar isso já no meu primeiro mandato de vereador, eu comecei a insistir nesse ponto. E acabou sendo uma coisa que acabou ficando muito interessante e o Eurico acabou implantando.
teve muita coisa que a gente conseguiu mudar na cidade, muitas ideias que foram desenvolvidas naquela época e que a gente conseguiu ter uma cidade hoje que a gente olha para trás e a gente fala assim, poxa, valeu a pena, né? Sim. Eu tive uma pequena contribuição, mas valeu a pena. E o importante, e eu acho que meu pai também, quando ele olhou para trás, ele viu que ele, com 24 anos, ele se elegeu vereador, não, se elegeu vereador mais novo, acho que com 21 ou 22. Com 24 anos, ele conseguiu trabalhar junto com outros homens e mulheres para separar São Caetano de Santo André e se elegeu vereador, acho que com 26 anos. Acho que os 2 mandatos dele e tal, acho que ele olhou para trás também e falou, pô, eu fiz alguma coisa legal também, né? Porque você imagina, eu tenho um vídeo de campanha do meu pai, na campanha de 61, para você ter uma ideia, eu nasci em 62. Na campanha de 61, que ele ganhou a eleição, o filminho de campanha era uma mulher abrindo uma torneira e saindo água. Você não tinha água em São Caetano. Nossa! A gente tinha... Minha mãe fundou uma entidade chamada APAMI, Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância. E até o surgimento do Fundo Social de Solidariedade, as mulheres, as primeiras damas, as mulheres dos prefeitos, elas atuavam dentro da APAMI. A principal campanha que a gente fazia lá era de robustez infantil. Porque as crianças... elas morriam de subnutrição, de desnutrição. A criança na década de 60, ela não tinha comida em casa, então a gente tinha que fazer uma campanha de arrecadação de alimentos para dar. Então a cidade mudou demais, a cidade é Hoje a distribuição das cestas, né, para as famílias, você tem a orientação da saúde, você tem a orientação escolar. Eu falo orientação por quê? Porque muitas vezes você mora num município onde não existe isso, não é tão fácil o acesso. Então, existem mudanças? Precisam ser feitas mudanças. Elas necessitam, mas eu acredito que em São Caetano são mudanças só para você, de reciclagem. Sabe quando você recicla? Uma sintonia fina, né? Isso. Ajustar, mas muito Isso, cuidado. você vai reciclar. Por exemplo, mudou. Eu estava até fazendo um programa aqui com um amigo, Inácio Siqueira, e foi o que ele falou: Samira, eu escrevi um livro há 10 anos que eu tive que retirar do mercado para fazer uma reciclagem e adequar aos modos que são hoje. Eu acredito que São Caetano é isso. São reciclagens, são formas diferentes de se ver. Tanto a política quanto a cidade e aqueles que atendem a cidade. Um exemplo que eu vou dar, eu acho que todo mundo aí vai concordar comigo. O trânsito de São Caetano. É algo que você pensa algumas vezes, determinado horário de pico, em não sair de casa. Sim. Isso é um problema? Existe estudo? Olha, eu te colocando aí na parede. Não, existe sim. Você tem... Houve uma tentativa, ainda existe, de mudança de alguns modais de transporte. Tem se tentado aí, e agora de uma maneira acho que um pouco mais tímida, substituir o modal de transporte veicular pelo transporte coletivo ou o de bicicleta. E, óbvio, é legal a bicicleta, mas não vai funcionar para você buscar teu filho na escola ou para você ir para o teu trabalho, numa cidade que, por exemplo, que nem São Caetano do Sul, que você tem um relevo que não facilita. É fácil andar na Kennedy e andar na Goiás, mas você subir a Manuel Augusto Ferreirinha, você subir Augusto de Toledo, a coisa já muda um pouquinho de figura. Mas houve, a gente já vem há muito tempo ouvindo isso, essa tentativa aí e quando eu falo essa tentativa, você tem financiamento do governo do estado, você tem financiamento do governo federal para a implantação de algumas coisas, então, mas acho que aos poucos a gente vai deixando, porque se alega que o veículo é poluidor, que você acaba aumentando a pegada de carbono, mas não dá, às vezes você tem que, isso é um sonho de uma noite de verão, e você tem que encarar realmente a cidade do jeito que ela tem que ser encarada. Quando você tem, por exemplo, novos bairros que estão teoricamente surgindo no final da Kennedy e ali onde é o shopping São Caetano, ali no Terreno da Cerâmica, você tem que olhar também, né, no entorno dali para você tornar aquelas vias de acesso mais confortáveis, mais rápidas e mais fáceis do que elas eram no passado, né? Não adianta. A Kennedy ela foi feita há muitos anos atrás, beirando um córrego que tinha ali, que hoje ele é coberto, e você não tinha tanta demanda de trânsito. Era uma via de ligação daqui da Goiás com Santo André.
Então, agora você tem que repensar, você tem que pensar em rotatórias, você tem que pensar em outros elementos que não prejudiquem também a cidade. Eu digo prejudicar esteticamente a cidade, né? Não adianta você fazer um minhocão, por exemplo. O minhocão você estraga a cidade, até hoje se discute como é que se vai fazer a demolição do minhocão lá em São Paulo, no centro da cidade. Então, você tem que fazer coisas que sejam aprazíveis, sejam agradáveis e que sejam harmoniosas de forma que a cidade possa utilizá-las também, sem você ter nenhuma forma de agressão. Mesmo porque a gente coloca aí o crescimento populacional, mais o crescimento escolar das novas escolas e também a limitação dos 15 quilômetros quadrados. Preciso te contar uma coisa engraçada. A gente já teve mais gente morando em São Caetano do que a gente tem hoje. É nada. Na década de 80, nós chegamos a bater em 180 mil moradores. É mesmo? As pessoas tinham mais filhos. E você tinha mais habitações coletivas na cidade. Os cortiços, né? Que é uma coisa que vem da Itália. O italiano veio para cá e morou muito em cortiço. E depois é uma coisa que acabou... Aqui eu acho que tinha menos carro, né? Você tinha menos carro, é verdade. Mas você tinha mais moradores. Então, a gente, na década de 80... chegamos a bater 180 mil moradores. Depois ela foi caindo. Você faz a seguinte conta. Um casal que tem um filho, teoricamente, você vai diminuir a população. Para um casal manter a população igual, ele tem que ter 2 filhos. E para essa população crescer, ele tem que ter 3 filhos. Então, senão a população não cresce. Ou então você receber moradores de outros locais para que Então, é muito difícil hoje um casal que tenha muitos filhos, né? Eu sou uma exceção à regra, a maioria tem poucos filhos. Então a população, teoricamente, ela tende a ir diminuindo, ela não tende a crescer, não. A gente tem mantido estabilidade nas nossas vagas de educação, né, nas vagas das escolas, então acho que isso não é uma preocupação. Nós estamos construindo escolas novas para que não falte vaga também, reformando algumas escolas, elas ficaram muito ultrapassadas também. Né? Então, mas a população acho que não vai ter um crescimento muito grande, não. E falando de Tite Campanella, né? Você acabou de falar aí. Você perguntou do sonho, né? Eu falei do sonho, né? Eu ia falar, falando de Tite Campanella, eu preciso saber dos seus sonhos, porque eu acredito que mesmo você falando, olha, a gente precisa trabalhar com o pé no chão, a cidade está pronta, mas deve existir aí sonhos, projetos que com certeza, com o pé no chão, podem ser realizados. Sim, claro. A gente fala, né? Não dá para... Todo político sonha em dar um passo além, né? De subir um pouco na escala política, né? O vereador quer ser prefeito, o prefeito quer ser governador, o governador quer ser presidente, o vereador quer ser deputado e tudo mais, senador. Né? Coisa. Eu já estou com 60 anos, acho que eu já dei minha contribuição na Câmara dos Vereadores, acho que eu já completei lá 3 mandatos. Acho que foi um ciclo legal, minha contribuição foi dada. E se eu continuar como vereador, eu vou estar tomando espaço de uma outra pessoa, por exemplo, como você, Samira, se você amanhã quiser, seu primeiro mandato, cheio de vida, cheio de energia, cheio de vontade de fazer. Brigar. Você vai lá brigar. Vou lá brigar. Eu já acho que já cumpri meu mandato, já dei minha contribuição na Câmara dos Vereadores, claro. Tenho vontade de continuar ajudando minha cidade, tenho vontade de continuar dando palpite. Eu acho que a gente tem uma bagagem muito interessante para poder utilizar, olhando o desenvolvimento de São Caetano. Como eu disse lá no começo da nossa entrevista, saber de onde a gente veio, o que a gente é e para onde a gente vai andar. Então, acho que tem aí um espaço aberto para a gente sonhar em outros voos na política. Mas um desses voos também, além da prefeitura, eu sonho também em trazer gente nova para fazer parte da política e para ajudar a cuidar de São Caetano. Entendeu? Eu estava falando com a Aurica, a gente falou sobre isso mesmo. A gente se consultava muito com os velhos políticos da cidade. A gente conversava muito com o Braido, com o Russo, com o Tortorello, com aquele pessoal antigo que sempre fez política. E outro dia eu e o Aurico batendo papo, a gente chegou à conclusão que os antigos somos nós. Os velhos hoje somos eu e o prefeito Aurico. Então, as pessoas vêm nos consultar. Então, a gente tem que começar agora a preparar uma turma nova. Porque a gente não vai ficar fazendo política para sempre. Uma hora vai ter que começar a vir um pessoal novo aí para assumir o bastão. Porque realmente passa os exemplos, né? São os exemplos. É porque eu segui determinado prefeito, que eu segui determinado vereador. Nós aprendemos com eles.
E são pessoas que deixam marcas de respeito, de boa liderança, de raciocínio para toda a população, não para si mesmo. Por isso que as pessoas se enojam um pouco de político. Eu vou estar usando essa palavra porque tem muita gente que fala, eu tenho nojo de político. Mas, gente, nós temos que ter consciência, igual você falou, de cuidar da cidade, de exigir os nossos direitos. É claro. Nem sempre a gente vai bater na porta, vai dar certo? Acho que não, porque realmente é muito difícil para todos que moram na cidade. Mas eu acredito que pessoas que têm os ideais assim, pé no chão, políticos que a gente pode ter esse contato, e eu não fiz nenhum tipo de roteiro com o Tite aqui, eu falei, nós vamos conversar. Aqui não tem aquele bate-papo que eu vou puxar uma sardinha pro Tite. Não, eu quero que ele fale mesmo a real. É difícil, Tite? É difícil. Você ter seus sonhos? Tem. Mas precisa mostrar para quem acredita no seu trabalho, para quem tem essa confiança, essa verdade. Exato. Não é fácil. Por exemplo, quando se tem um projeto do próprio prefeito, vamos falar do vereador, que é no seu caso. Qual é o trâmite? Se você tem um projeto hoje, por exemplo, eu quero construir essa área para os animais. Vamos colocar isso? Faz de conta que é para os cachorros. Um espaço pet park. Olha eu dando uma ideia. Onde as pessoas vão ir só com seus animaizinhos. Pequeno espaço, beleza. Você teve essa ideia, lançou lá na Câmara. Como que funciona? Infelizmente, aí você depende da prefeitura para fazer, porque essa ação especificamente a Câmara não pode fazer. Você depende que o executivo, você não pode, é até engraçado falar isso hoje em dia, né? Mas você não pode, um poder não pode se intrometer nas atribuições de outro poder. Então, por exemplo, eu posso propor um projeto de lei, desde que esse projeto de lei que eu proponha não interfira nas ações do executivo. Então, o legislativo não pode mandar o executivo fazer determinadas ações, porque aí são de responsabilidade em que ele está sendo fiscalizado por um Tribunal de Contas, pelo Ministério Público e tudo mais. Então, tem coisas que eu não posso... Então, por exemplo, eu quero fazer uma praça para os cachorrinhos aqui na frente do estúdio. Olha, não pode. Quem vai fazer isso é a prefeitura. Ela tem que abrir uma lista, ela tem que primeiro arrumar um espaço, abrir licitação e tudo mais. Eu posso, por exemplo, um projeto de lei que eu estou brigando aí para aprovar, eu quero fazer, por exemplo, isenção de zona azul por 1 hora para quem tem o cartão do idoso, ou o cartão do autista ou o cartão do deficiente físico. Tá. Então, para essa faixa da população... Esse é um projeto lei Tite. Isso. Tá. Essa faixa da população... ela vai ser beneficiada com 1 hora, ela pode estacionar em qualquer... Porque a gente vê hoje vaga para idoso, vaga para deficiente físico, vaga para autista, então a gente elimina tudo isso. Entendi. E você tendo um cartão de identificação que a prefeitura hoje já concede, o departamento de trânsito já concede, você para numa vaga normal, uma vaga de zona azul normal, e você tem 1 hora para utilizar sem você ter nenhum tipo de despesa com essa vaga. Acho que aí é uma coisa que depende da Câmara. A Câmara faz isso e aprova. Aí você vai ter esse projeto de lei, vota na Câmara, vai para o Executivo? Primeiro ela passa por 2 comissões, né? Tem a Comissão de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento. A Justiça e Redação vê se ele é constitucional, se está bem redigido, se tem algum problema de interpretação e tudo mais. E Finanças e Orçamento vê se existe interferência nas finanças do município, se tem verba no orçamento para isso e tudo mais. As 2 comissões, então, elas dão os pareceres, beleza, favorável. Então ele vai para o plenário. No plenário ele é votado em 2 sessões, primeira e segunda votação. Sim. Aprovado, ele vai para a sanção do prefeito. O prefeito tem que ter ciência do projeto e sancionar o projeto, publicar e a partir daí ele vira lei. Eventualmente, ele tem que fazer um decreto para regulamentar esse projeto de lei que nós aprovamos na Câmara, que até então já virou lei. Tá vendo só? É fácil. Mas é burocrático. Se fosse para a polícia, já tinha soltado o ladrão, ou melhor, o suspeito. Mas o que eu quero dizer com isso, brincadeiras à parte, é que, por exemplo, esse projeto de lei depende desse tipo de votação, desse trâmite. Se for o espaço pet park que eu inventei aqui, ele vai depender de outras coisas. Como o Tite falou, de saber do espaço, do perímetro. Da licitação, que vai ter que ser feita, depende de uma obra. O vereador não pode fazer obra, quem faz obra é a prefeitura. E aí tem a verba. Agora, você sabe, Samira, que todas as praças... A gente tem um conceito novo de praça da família, né? Nessas praças a gente tem reformado
e você coloca lá equipamentos para ginástica da terceira idade, Sim. espaço pet e brinquedos para as crianças também brincarem. Então, tem espaço pet para cachorros maiores e cachorros menores. Então, a maioria das praças hoje de São Caetano, elas estão contemplando essas duas especificidades. É que eu dei essa dica pro Aurica, ele falou, então tá bom. Então sabe? foi eu, você que sugeriu. Ai, tô brincando. Olha, Tite, foi um prazer. É o meu prazer também. Muito legal. Eu acho que é bacana a gente conversar dessa forma mais simples, para as pessoas entenderem o seu trabalho, entender o trabalho dentro da Câmara, fazer algumas perguntas para você que muita gente queria fazer. É claro que eu elaboro aqui de outra forma. O pessoal mandando aí um monte de perguntas pelo chat. Eu gostaria que você mesmo respondesse. Eu vou deixar meu WhatsApp depois para o pessoal, para eles me mandarem qualquer dúvida que eles tiverem, a gente orienta. Aí. Sempre aberto. Minhas redes sociais também é fácil achar lá, Tite Campanella, manda lá, a gente tem o WhatsApp também aberto, pode mandar. O Tite, ele tem um pezinho ali na comunicação, fala super bem. Obrigado. Eu e ele falando ali, ó. O programa vai mais de 1 hora. E assim, e para as pessoas saberem as dificuldades, os trâmites, a gente fala várias vezes aqui no programa. Com todo mundo que a gente entrevista. A gente até estava falando com o professor Jobert, que é de Santo André. Sim, Minhoca. Isso, Minhoca. E ele falou das dificuldades que ele teve, por exemplo, de um projeto de bicicletas para deficientes. Sim. E ele falou, Samira, eu pedi esse projeto foi aprovado, há 2 anos atrás. Então, quer dizer, eu recebi agora... Ótimo, 5 bicicletas, não tem problema, mas eu recebi. É uma felicidade, porque é muito duro você ir atrás de um projeto e ele é aprovado e essa verba vir. Então, quer dizer, quanto mais nós mostrarmos os veículos de comunicação, esse trabalho de vocês, e não só esse lado de roubo que a gente vê, malversação do recurso público. Isso mesmo. Quer dizer, o mau uso, né, do nosso dinheiro, a corrupção, é melhor. Eu acho que a gente vai valorizar bons políticos e boas pessoas, abrindo caminho para novos políticos. Exatamente. E mulheres políticas Quando você também. democratiza o acesso à vida pública, aos mandatos, isso daí também você acaba tornando público e você acaba dificultando cada vez mais a ação dos maus políticos. Isso, porque a gente sabe que todos os partidos, existem alguns que vão dar problemas. A gente fala, olha, aquele partido tal, partido... Então, vê pessoas, vê atitudes, vê humanidade. Eu acho que é mais importante. É isso mesmo. Tite, muito obrigada. Eu que agradeço. Volte sempre aqui no nosso espaço. Irei, sim. E quando eu termino a entrevista, eu sempre falo, eu acho bom você deixar um recado. Eu espero que quem assistiu aproveitou um pouquinho daqui do que a gente compartilhou, dessa experiência, né? Da experiência que eu tenho aqui em São Caetano do Sul. E espero também que se eu tiver tocado alguém para participar da vida pública, que realmente faça essa vontade aí, essa picadinha da mosca azul, que faça ela funcionar e vai procurar um partido, vai procurar um grupo político, faça disso uma experiência bacana, uma experiência renovadora, participa da vida pública da cidade, que isso é muito importante. Todo mundo que participar vai acabar construindo uma cidade melhor para os seus filhos e netos, que é isso que a gente hoje vive. Meu pai deu uma contribuição, eu vivi numa cidade um pouco melhor, porque ele deu a contribuição dele, e meus filhos também vivem numa cidade melhor porque eu dei minha contribuição. E é assim que todo mundo tem que fazer. Tá certo. Muito obrigada, Obrigado Tite. você, Volte Samira. sempre aqui, Venho sim. Tem muito assunto para falar. Venho sim, obrigado. Eu quero agradecer também a audiência, a participação de todos aqui no Vox Cidade. Cada dia que a gente faz o programa, um assunto diferente, e nós temos novas ideias, novos projetos aqui para o Vox Cidade, dentro da Vox TV. Lembrando, se você perdeu algum detalhe dessa entrevista, você pode ir lá no YouTube, no nosso canal do YouTube da Vox TV Oficial, e aí você vai olhar e garantir aí cada trechinho da nossa entrevista que foi nota 10. Então eu te espero, até o próximo programa. Tchau!